Neste vídeo, a gente vai começar uma nova série aqui no canal sobre as IHMs no Tia Portal. Eu vou te mostrar como configurar, como criar telas, botões, gráficos e conectar tudo isso com o CLP, de forma a controlar o processo de uma forma prática e eficiente, utilizando o InCC Comfort aqui no Tia Portal. Sem mais delongas, vamos aqui para a tela para verificarmos. A primeira coisa, eu já tenho o meu PLC aqui, simulando junto com o meu PLC Sim, coisa que já fizemos nas últimas aulas, então tá tudo certo. Então eu vou offline aqui, para começar. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar um novo dispositivo, vou adicionar uma IHM aqui, da família Comfort. O modelo que eu vou utilizar aqui vai ser essa aqui de 12 polegadas. Temos aqui vários modelos, então vou selecionar essa primeira aqui mesmo, vai ficar bom pra gente simular na versão 17, e ok. Assim que a gente abre, a gente já tem aqui o Device Wizard. Aqui nós vamos conseguir configurar comunicação com o nosso CLP. Então já vou marcar aqui, o CLP já está no meu projeto. Então olha só, ele já criou essa comunicação, esse drive de comunicação aqui. E dessa forma eu não vou precisar configurar mais nada. Eu tenho aqui também opções de salvar essas configurações que eu estou criando. Já vou deixar salvo aqui. Vamos para a próxima opção, clicando em Next. Aqui eu tenho a opção de mudar a cor de fundo da minha tela. Então, olha só, eu coloquei branco aqui, eu vou colocar uma cor diferente, amarelo, então a gente consegue ver em tempo real o que está acontecendo. Vou deixar para o padrão branco. Aqui eu consigo habilitar ou desabilitar essa parte superior da minha tela, bem aqui. Eu consigo mudar também, pode ser o título da tela ou eu posso criar um painel de navegação. Para aqui eu vou deixar o título mesmo. Consigo habilitar e desabilitar tanto data e hora, quanto o logo aqui, eu vou deixar esse padrão aqui também. Aqui em Browse eu consigo selecionar a que eu quiser. Aqui eu vou deixar essa padrão. Next. Essa parte aqui é a parte sobre alarmes. Então tem essas janelas de alarme aqui. Eu vou deixar habilitado. Eu consigo habilitar e desabilitar cada uma delas. E aqui também os alarmes que não foram reconhecidos, eu consigo selecionar a forma. Eu vou deixar essa linha amarela aqui na parte superior. Nós vamos ver o que isso significa depois. A próxima parte é a parte de telas, isso aqui é importante. Então a primeira tela está aqui, eu já vou renomeá-la para uma tela geral. Ok. Nesse botão eu consigo adicionar novas telas. Então aqui eu já criei uma nova tela, eu já vou renomeá-la aqui também e vou colocar tela de set point, por exemplo. Vou adicionar mais uma e aqui a forma em que eu crio é importante. Olha só, se eu crio elas em série, para eu chegar na minha screen zero, essa última aqui, eu vou ter que passar por todas as outras. E eu não quero isso. Eu vou adicionar a partir da minha tela geral, meio que colocando elas em paralelo aqui, e aí eu vou conseguir da minha tela geral acessar todas as outras. Vou renomear também, vou colocar aqui tela planta. Nós vamos inserir algumas coisas depois. E dessa forma, da minha tela geral, vão ser criados dois botões para eu navegar para essas outras duas telas. Eu posso aqui também deletar todas as minhas telas ou renomear usando esses botões aqui superiores. Certo? Vou em Next. Aqui nós temos a parte de telas do sistema. Então, olha só, tenho várias telas aqui. Eu posso habilitar ou desabilitar uma por uma, somente clicando nesse checkbox aqui que cada uma delas tem. Ou eu posso habilitar todas. Então eu vou habilitar todas aqui para a gente ver o que isso significa, quais serão essas telas que serão criadas de forma automática. Vou na última opção. Então essa última opção, essa parte inferior aqui da minha tela, que eu consigo colocar alguns botões. Então primeiro eu consigo selecionar onde vai estar. Então aqui ó, na parte de baixo, eu consigo colocar na direita ou eu consigo colocar na esquerda. Vou deixar aqui na parte inferior, padrão, e eu consigo apenas arrastando e soltando, colocar onde eu desejo aqui o botão. Então esse aqui eu vou colocar o último da direita para fechar o runtime. Para navegar para a tela inicial, vou deixar o primeiro. E tem aqui as outras duas opções de login e de mudar o idioma também. Então vou deixar aqui que nos futuros vídeos nós vamos configurar isso aqui. Tem a opção também de resetar tudo se eu precisar. E finalizar. Esse é o Device Wizard. Então, pelo Device Wizard, olha só o que nós temos aqui. Deixa eu só dar um zoom aqui para ficar do tamanho da tela. Ok. Então, aqui já estou com a minha tela geral aberta. Então, a gente pode verificar aqui. Alguns botões de navegação já foram criados, olha só. Então, por aqui eu já vou conseguir navegar e isso já foi criado pelo Device Wizard. Eu não precisei fazer nenhuma configuração. Aqui na parte inferior também eu não vou conseguir selecionar, porque isso aqui é um template, nós vamos ver o que é isso depois, mas tudo configurado da forma correta. Tenho aqui também o meu cabeçalho aqui, junto com o logo. Tem aqui também, ó, tá escrito geral, mas isso aqui vai mudar de acordo com a tela que eu tiver.
data e hora, então tá tudo certo aqui na parte superior. Vindo aqui então nas minhas telas, olha só a quantidade de telas que foram criadas. Eu mesmo criei apenas essa geral, planta e setpoint. As outras são telas do sistema. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar um grupo para elas aqui. Vou colocar aqui, ó, System Screens. Somente para ficar fácil de eu conseguir navegar aqui e entender certinho. Então, eu vou selecionar todas elas e vou arrastar aqui para dentro desse meu grupo. Então, agora eu consigo deixar de uma forma bem clara e organizada todas as coisas aqui. Toda aplicação tem a tela inicial também, que é esse pontinho verde. Então, eu consigo definir, clicando com direito e definir como tela inicial. Então, olha só. Eu consigo colocar aqui, eu vou deixar a minha tela geral para ser a tela inicial da aplicação. Vou abrir todas as telas aqui. Então, aqui ó, na minha tela geral, olha só, já criou esse texto. Se eu for na minha tela planta, eu tenho texto planta aqui. Não se preocupe com essa parte superior aqui por agora, porque olha só, isso aqui está associado a uma tag. Então, essa tag está selecionada a uma lista de texto em que a gente vai conseguir controlar o nome da tela por aqui. A minha tela setpoint é a mesma questão. Então, eu tenho aqui um texto setpoint inicialmente, mas depois a gente vai deletar esse aqui e setpoint vai estar escrito só na parte superior ali. Feito. Então aqui, todas as telas elas têm algumas propriedades também. Então clicando com direito, indo em propriedades, vamos ver algumas opções aqui. Em geral, eu tenho o nome da tela, eu tenho também a opção de mudar a cor de fundo, eu posso mudar a cor do grid, esse é o número da tela, cada tela vai ter um número, e esse número eu vou usar aqui em cima para poder mudar esse texto, e aqui também eu consigo selecionar o template dessa tela, nós veremos o que é isso, basicamente aquela parte inferior está associada a esse template aqui. Tenho todas as configurações de layers dessa tela também. Tenho animações, então para essa tela eu tenho animação de visibilidade que eu posso inserir por aqui. Não é ideia agora, então vou só deletar. Veremos sobre isso nos futuros vídeos. E aqui em eventos está a grande questão daquele texto lá em cima. Então toda vez que essa tela ela abre, ela vai mover o número 1 para aquela tag que já foi criada de forma automática lá no meu Device Wizard. E aqui, na última parte, a parte de textos tem a ver com os idiomas, coisas que veremos mais pra frente. Então, vou só cancelar aqui. Ok, tudo certo aqui então. Eu vou compilar a minha IHM. Não tenho nenhum erro, tudo certo por agora. E eu vou simular para a gente verificar o funcionamento aqui. Então, aqui ele vai iniciar na tela geral, ele está me avisando, ok. IHM aberta, essas telas que apareceram aqui tem a ver com aqueles alarmes que a gente deixou habilitado lá previamente. Então aqui na parte inferior, ó, eu consigo navegar para minha tela inicial. Consigo ir para minha tela de setpoint. Olha só, o texto está funcionando, tudo certo. Ir para minha tela planta e voltar. Tenho aqui também as telas do sistema. Olha só, quando eu abro a System Screens, olha só, eu tenho outros botões que vão me direcionar para outras telas. A parte do Project Information, então tudo vai estar aqui, tudo certo. Data de criação e tudo mais. Temos aqui algumas configurações. Temos a parte de usuário, não tem nenhum criado por agora. A parte de informações do sistema. E temos algumas outras funções aqui também, online, offline e tudo mais, que não vamos mexer por agora. Mas tudo já está criado de forma automática. Aqui na parte inferior, nós temos o botão de login. Não temos nenhum usuário configurado. E temos também a parte de linguagem aqui, que não tem nada. Provavelmente vai me gerar esse erro, ok? Então eu vou só reconhecer aqui. Eu preciso configurar isso aqui para conseguir usar depois. E o meu último botão é o meu botão aqui de fechar o runtime, ele vai fechar tudo. Ou seja, conseguimos validar e testar toda essa parte inicial aqui das telas. Então, só voltando aqui, na parte das telas aqui também eu consigo adicionar e remover telas. Eu tenho um botão aqui de adicionar uma nova tela. Com duplo clique ele vai criar aqui para mim. Consigo mudar o background dela só para verificar aqui. Como eu não quero, eu posso clicá-la e deletar, apertando o botão de delete aqui. E tudo certo, deletado. Para a sequência das próximas aulas, eu vou só tirar aqui esse texto. E show de bola. Tudo certo? Até o próximo vídeo.